Olá pessoal aqui do canal, tudo bem? Eu sou a Fran e eu vou ensinar vocês hoje a fazer esse bolo aqui com estilo natalino, recheio sabor charge, tá bom? Se você quiser ver como que eu fiz esse bolo passo a passo, é só continuar assistindo esse vídeo. Primeiro você vai misturar uma xícara de leite num recipiente, junto com 4 colheres de sopa de chocolate em pó, algumas gotas de essência de baunilha. Se o seu leite estiver morno, vai facilitar esse processo. Misture bem até que fique bem homogêneo e tenha se dissolvido todo o chocolate em pó. Depois, no recipiente você vai colocar 6 ovos, uma xícara de açúcar, e aí você vai bater esses ovos com esse açúcar até ficar aquela espuma, sabe aquela espuma bem branquinha? Aquele processo inicial do nosso pão de ló. Quando ele estiver ficando assim, ele já tá quase no ponto. E quando ele ficar assim, ó, ele dobrar de volume, é quando ele está quase no ponto para você estar colocando o restante dos ingredientes. O pão de ló ele precisa desse batimento inicial ser feito corretamente para que você tenha uma massa fofa. Esse processo inicial é que vai fazer a sua massa crescer, tá bom? Se a sua batedeira for aquela planetária, não bata até ficar naquele pico duro. O ideal é que ele fique em ponto de fita, tá certo? Eu já vou mostrar para vocês qual que é o ponto de fita. É esse aí. Daí você vai intercalando agora os secos com essa mistura aí que eu vou colocar agora na farinha. Junto com uma colher de sopa de amido de milho, eu coloquei o fermento em pó. Nós vamos peneirar, né, essa farinha de trigo com essas misturas que a gente fez. Os secos com aquela mistura de chocolate em pó que a gente fez. E aí a gente vai mexendo delicadamente com o fouet de baixo para cima, para a gente não perder o ar da nossa massa, tá certo? E assim a gente vai repetindo todo o processo até o final da nossa massa. Tome muito cuidado para você não mexer essa massa demais, tá certo? Ou ela vai criar glúten e isso vai fazer com que sua massa pese, tá bom? E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que esse pão de ló fique bem fofinho.
Gente, misturou tudo, tá pronto e a gente vai levar essa massa para assar 180 graus numa forma de 25 centímetros, ok? Daí você forra ela com papel manteiga no fundo e leva para assar. Agora a gente vai fazer o recheio. Uma caixa de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, quatro colheres de sopa de chocolate em pó, 50% eu usei. Agora você vai mexer esse recheio aí até ele ficar num ponto que ele vai ficar num ponto de mingau. Ele não vai começar a desgrudar do fundo da panela, tá certo? Ele vai ficar um recheio mais cremoso. E aí, quando ele adquirir esse ponto, você acrescenta 200 gramas de chocolate meio amargo. Daí você vai desligar o fogo e começar a mexer até esse chocolate se dissolver completamente no seu recheio, tá certo? Depois de fazer isso, ele vai ficar nessa consistência. E aí você coloque num recipiente forrado e leve na geladeira para esfriar. Depois a gente vai começar a fazer a montagem do nosso bolo. A gente vai molhar primeiro o disco de massa com a calda básica, água, leite condensado, viu? Quem me conhece sabe que eu só uso essa calda normalmente. Molha bastante a primeira camada. E aí, eu fiz aqui um caramelo salgado, misturei com amendoim. E aí, gente, a receita desse caramelo salgado vai estar lá no primeiro vídeo do canal, tá certo? Daqueles brownies que eu fiz, que eu coloquei caramelo salgado no recheio deles também. Espalha muito bem esse caramelo. E aí, por cima desse caramelo, a gente vai colocar uma camada daquele recheio de chocolate já frio. Olha como ele ficou cremoso. Ele só ficou frio. Ele não ficou gelado, tá certo? Ele não tomou consistência ainda. Daí a gente espalha bem, com auxílio de uma colher ali. Se você quiser fazer esse processo com a manga de confeitar também dá super certo. Vamos colocar outro disco de massa. Molhamos com mais um pouco da calda básica. Colocamos a última camada de recheio. Esse recheio, ele vai tomar a consistência por causa do chocolate, tá, gente? Aquelas 200 gramas de chocolate que a gente colocou no final, ele vai tomar consistência por causa daquele chocolate. E aí, gente, o resultado fica maravilhoso, porque fica um bolo com um recheio extremamente cremoso e muito gostoso. O último disco de massa vocês coloquem. Não apertem muito, só ajeita ali. E aí você vai molhar esse último disco de massa com mais um pouco da nossa calda. E aí você vai fechar com plástico e levar na geladeira por aí
4 a 6 horas. Eu deixei o meu bolo na geladeira de um dia para o outro, tá certo? Eu fiz à noite e eu vou confeitar ele pela manhã. Tá aí nosso bolo pronto, quase pronto, né? Vamos retirar o plástico e eu já tenho um pouco de chantininho batido, apenas o chantilly com o leite em pó, tá, gente? Eu uso leite ninho mesmo. Quem quiser ver o processo de batimento do chantininho, tem naquele vídeo meu que eu fiz os cupcakes. Aí eu mostro lá todo o processo, é o mesmo chantininho que eu fiz nos cupcakes, tá bom? E aí você vai começar a fazer uma camada ali para receber a nossa decoração. Cubra todo o bolo com o chantininho. Essa primeira camada aí, a gente não colocou leite condensado, eu apenas fiz o chantilly do jeito que ele tava, somente com o leite em pó. E a gente só dá uma ajeitada ali na lateral, para não ficar nenhum buraquinho ali. E agora, gente, a gente vai depositando o chantininho onde tá meio, né, meio tortinho ali. Vai acertando a parte de cima, tá certo? Como eu estou sem minha bailarina, eu fiz assim mesmo. E agora, gente, a gente vai acertando ali as laterais e temos que alisar essa superfície. Então, eu peguei um pouco de água morna, coloquei a minha espátula dentro dessa água e aí você vai secar a espátula e passar ali por cima para que fique bem lisinho esse chantininho. A gente não vai precisar deixar ele tão bem lisinho, porque ele vai receber uma decoração em cima. O que me preocupou foi apenas o centro, né? Onde eu ia deixar ele aberto, mas eu acabei escolhendo colocar aquelas bolinhas douradas que vai ficar a coisa mais linda. Agora, gente, a gente vai começar a fazer o nosso chantininho colorido. Nosso chantininho que a gente vai colorir de vermelho, tá, gente? Como vocês podem observar, eu bati bem o chantilly juntamente com as 4 colheres de sopa aí de leite em pó. E ele ficou assim, bem durinho, bem consistente. E é assim que ele tá no ponto certo pra gente colorir ele, tá, gente? Você coloca bastante corante, e aí eu coloquei pouco, mas pode colocar bastante corante. Não tenha medo de colocar corante, tá bom? E aí você vai misturar esse corante aí até ele colorir todo. Como vocês podem ver, por eu ter colocado pouco corante, eu vou ter que acrescentar mais corante. Aí acrescentei. Vocês podem fazer dessa forma também, tá? Como vocês podem observar, o chantininho, ele tava muito calor nesse dia e ele não saiu da consistência. O ideal para vocês colorir o chantininho é que vocês tenham esse tipo de espátula aí, porque ela apenas alisa. E aí a gente vai colocando o corante, tá, gente? Depois de colocar o corante, a gente vê que ele já tá bem escurinho, daí você vai levar ele na geladeira,
ficar por aproximadamente uns 15 minutos ali, até ele acrescentar na cor. Ele vai ficar um vermelho mais vívido. Ele vai descansar na geladeira um pouco e esse corante vai se destacar ali até uns 3 tons a mais. Se você quiser fazer esse tipo de coloração e deixar de um dia para o outro na geladeira, também pode. Tá certo? Só coloquem uma boa quantidade de corante antes para que ele não saia da consistência. Bom, aqui como eu vou usar o chantininho branco, eu coloquei leite condensado para acrescentar na cremosidade dele, tá certo? Você pode colocar bastante leite condensado. Ali o meu ainda tá um pouquinho duro, mas ele já tá num ponto bom para eu poder fazer aí a lateral do nosso bolo. Retira todo o ar antes, e aí agora a gente vai começar a fazer com bico M essa lateral aí. É só vocês fazerem isso em toda a lateral do nosso bolo. Gente, para o nosso chantininho não ficar tão poroso, eu bato ele em velocidade baixa, tá certo? E isso já dá um resultado muito bom. Para retirar as bolhas do seu chantininho, o ideal também é que você misture ele bem antes de utilizar. Gente, o que aconteceu? Eu perdi meu vídeo anterior que eu fiz as rosas com bico M. Então eu só consegui essa parte aí, que eu fiz essas rosetinhas com esse biquinho aí, que ele é um mini M. Eu não sei te falar agora qual que é o número dele, o nome dele. E aí eu acrescentei essas bolinhas, né, de chocobol, que eu iluminei aí com pó dourado. E aí é só você cortar uma fatia bem grande desse bolo e se deliciar aí. E agora você vai ver como que ele ficou por dentro. Olha que delícia que ele ficou, gente. Esse recheio vocês podem usar e abusar dele, que ele fica muito gostoso, muito delicioso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, gente. Até a próxima. Tchau. Um beijo para todos vocês.